Muito boa noite, muito bem-vindos, minha gente querida. Sejam todos bem acolhidos, bem amados. E vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, de Ariston Teles. Censura. Antes de censurar alguém por presumíveis erros, pense um pouco na realidade íntima e na história de cada um. As pessoas vivem pensando entre dois espaços, o passado e o futuro, tentando se equilibrar na realidade do presente. O pretérito, em geral, é eivado de sombras e todos nós vivemos em luta para nos liberar das consequências negativas do erro, buscando projetar os sentimentos em nova esfera de compreensão e trabalho. Antes de censurar ou acusar alguém, lembre-se de que você também está sujeito a julgamentos. É verdade, né? Muito bem falado. A gente criticar, censurar, condenar os outros é muito fácil, porque a gente não olha para o próprio umbigo, não olha para si mesmo, e nós também temos uma porção de erros, uma porção de atitudes sujeitas a crítica, sujeitas a censura, sujeitas a condenação. Então, nós vamos ter uma porção de ideias, de questionamentos, de justificativas para todo mundo, mas a gente não quer ouvir as justificativas dos outros, não quer saber da vida dos outros. Isso é falta de caridade e falta de compaixão. Vamos pensar mais nos outros e pensar sempre naquela ideia, desejar ao outro o que a gente quer para si mesmo, fazer com o outro apenas o que a gente quer que faça conosco mesmo. Então vamos para o Livro dos Espíritos, falando da volta do espírito à vida corporal. Kardec perguntou: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Sim, porque quando a gente reencarna, está entrando a gente começa entrando no feto, né? No momento da ligação do espírito com o corpo é no momento da concepção. Então, são 9 meses que a gente fica para se internalizar naquele corpinho, naquele corpo em desenvolvimento. Depois que nasce, a gente tem mais toda uma perturbação e não se fala, vamos levar em consideração o recém-nascido, o bebê, né? Tem todas as limitações possíveis e imagináveis. Então, até
de acordo com os estudos, o espírito só tem uma consciência maior do corpo, de si mesmo, a partir dos 7 anos de idade. Então, durante toda a infância, todo esse início de vida, é um período de perturbação mesmo. Já no desencarne é totalmente contrário. A gente vai encontrar a espiritualidade, o mundo invisível, o mundo dos espíritos, e vai ter muito mais plenitude, muito mais consciência, muito mais percepção da realidade. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, e vamos falar sobre a parábola do semeador. Aqui temos duas transcrições da passagem. A primeira é de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, e a segunda é do versículo 18 a 23. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele se reuniu logo grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Finalmente, outra caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, e outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa é a primeira parte, a segunda agora. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, ele tira daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Então, aqui termina as palavras de Jesus, e vamos à explicação. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais ele não passa de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação ela encontra nas diferentes categorias espíritas. Nelas se acham simbolizados
apenas os que atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não veem mais do que fatos curiosos. Aqueles que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam, pois lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. E aqueles que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, não a si mesmos. E, finalmente, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. E aí temos para quase tudo na vida, né? Mas para os ensinamentos espirituais é muito bom exemplo, muito boa aplicação essa parábola. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Toninho Bittencourt, Ramo de Amor e Saudade, psicografado por Chico Xavier, está no livro Orvalho de Luz. O amor que ilumina a gente não olha passado escuro. É um facho de luz ardente em marcha para o futuro.